Mothra Earth. Essa versão da deusa borboleta tem uma das histórias mais místicas e tristes de toda a trilogia do anime. Pra gente entender o conceito dela, precisamos voltar 20 mil anos no passado da Terra. Quando Godzilla Earth assumiu o controle absoluto do planeta e começou a extinguir todas as espécies, a Mothra foi uma das poucas divindades nativas que tentou lutar para proteger a humanidade. Infelizmente, ela acabou sendo derrotada pelo Rei dos Monstros antes dos humanos fugirem para o espaço. Mas a história dela não termina ali. Diferente das outras versões das eras antigas, a Mothra Earth dessa linha do tempo não conseguiu reencarnar em sua forma adulta completa a tempo devido à opressão ecológica do Godzilla. Ela permaneceu na forma de um ovo gigante e místico protegido pelos Roltua, os humanos mutantes que sobreviveram na Terra e adoravam a criatura como uma divindade subterrânea. O papel dela na trilogia funciona muito através da projeção astral e da telepatia do que pelo combate físico direto. Através das gêmeas Maína e Miana, a Mothra consegue guiar o Capitão Haru e os sobreviventes, oferecendo sua poeira de asas divina para curar a contaminação causada pelas nanomáquinas do Mechagodzilla. A escala dessa Mothra é gigantesca, e embora a gente veja apenas sua silhueta espiritual majestosa, estendendo-se asas coloridas para salvar o planeta do Void Ignorar no final, ela representa a resistência final da alma biológica da própria Terra. Godzilla Filhos. Esse monstro é o responsável por dar o maior banho de água fria e o maior choque psicológico nos humanos quando eles retornam à Terra após 20 mil anos de viagem espacial. Quando a expedição militar pousa no planeta e começa a mapear o ecossistema modificado, eles se deparam com um Godzilla bípede de 50 metros de altura que parece idêntico ao monstro que expulsou a humanidade no passado. Os militares bolam um plano cirúrgico absurdo, usam armas de pulso sônico de última geração e conseguem com muito sacrifício explodir a criatura. Mas a grande revelação didática que a Mornick descobre após a batalha é perturbadora. Aquele não era o Godzilla original de 20 mil anos atrás. O Godzilla Filhos é uma subespécie, um clone biológico gerado a partir das células da radiação residual do Godzilla verdadeiro. Ele nasceu do próprio solo modificado do planeta. Biologicamente, o Filhos funciona como uma planta metálica gigante que caminha. Ele não tem ossos ou carne comuns, mas sim fibras musculares feitas de filamentos metálicos que conduzem correntes elétricas brutas. Ele possui o mesmo escudo de permeabilidade eletromagnética que o torna imune a mísseis e dispara uma rajada de partículas carregada pela boca que pulveriza frotas inteiras. Matar o Filhos fez os humanos comemorarem por apenas alguns minutos, antes de perceberem que tinham acabado de acordar o verdadeiro pesadelo que estava dormindo debaixo das montanhas. Servon. Se nós olharmos para a evolução biológica bizarra que aconteceu na Terra durante os 20 mil anos de ausência da humanidade, os Servons são a prova viva de que o Godzilla reescreveu o código genético do planeta inteiro à sua imagem e semelhança. Eles são criaturas voadoras e rastejantes que evoluíram diretamente a partir das células descartadas do Godzilla. Basicamente, o planeta inteiro virou uma extensão do Rei dos Monstros. O visual dessas criaturas lembra de dragões ou de serpentes pré-históricas com escamas acidentadas e asas membranosas. Existem duas variantes catalogadas pela Monarch: os Servons voadores, que dominam os céus da Terra em bandos massivos e caçam usando velocidade e agilidade, e os Servon vermes, que rastejam pelo subsolo e florestas metálicas da ilha. Godzilla Earth. Aqui nós estamos falando do maior, mais pesado e mais destrutivo Godzilla que já existiu na história de toda a ficção mundial. Godzilla Earth é o monstro original que expulsou a humanidade da Terra no final do século XXI, só que enquanto os humanos passaram algumas décadas viajando pelo espaço devido à dilatação temporal, na Terra se passaram 20 mil anos. E durante todo esse tempo, o Godzilla Earth passou absorvendo a energia do planeta sem parar, crescendo até atingir a escala inacreditável de mais de 300 metros de altura e pesando mais de 100 mil toneladas. O corpo desse bicho transcendeu a biologia animal. Ele é uma montanha viva de fibras vegetais metálicas, alimentado por um reator nuclear biológico eterno em seu núcleo. A pele dele é tão densa que resiste a bombardeios orbitais sem sofrer um único arranhão. Seu escudo eletromagnético é gerado por um órgão em seu peito, criando uma barreira invisível intocável que anula qualquer tipo de armamento conhecido. Os poderes dele são níveis de apocalíptico. O seu sopro atômico não é um jato de fogo, mas sim um feixe de partículas altamente concentrado que corta montanhas ao meio e consegue atingir naves no espaço sideral. Além disso, ao balançar sua cauda massiva, ele gera ondas de choque oscilatórias sônicas que despedaçam cidades inteiras em segundos apenas com a pressão do ar. Ele não é mais um caju, ele é o próprio planeta Terra manifestado em forma de monstro para punir qualquer um que tente desafiar o equilíbrio natural. Mechagodzilla City. Essa é de longe a versão mais conceitual, bizarra e assustadora do rival mecânico do Godzilla, construído originalmente pelos alienígenas pelo Saludo no século XXI, usando uma liga metálica inteligente chamada nanometal,
O Mechagodzilla foi desativado pelo Godzilla Earth antes mesmo de conseguir ser ligado para lutar. Só que os cientistas esqueceram um detalhe terrível. O nanometal possui uma diretriz de autorreplicação e sobrevivência autônoma. Durante os 20 mil anos em que ficou soterrado na cratera sobre o Monte Fuji, o nanometal continuou se espalhando, consumindo os minerais da Terra e assimilando toda a matéria ao redor. Ele não virou um robô gigante caminhando, ele evoluiu e se transformou em uma cidade fortificada industrial inteira de dezenas de quilômetros de extensão, batizada de Mechagodzilla City. A cidade é uma arma viva autônoma equipada com canhões de trilho automáticos, lasers de dispersão térmica e fábricas que produzem trajes de combate táticos em massa. O grande terror psicológico do Mechagodzilla é a sua capacidade de assimilação. Para aumentar o poder de processamento da cidade e derrotar o Godzilla Earth, o nanometal começa a infectar e consumir os corpos dos próprios soldados humanos e blue-saludos vivos, fundindo carne e metal em uma mente coletiva, fria e calculista. Ele representa o ápice do terror tecnológico, sacrificando a própria humanidade para alcançar a vitória. Void Ghidorah. Para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre a entidade mais assustadora, abstrata e divina de toda a franquia, o Void Ghidorah. Ele não pertence a essa dimensão. Ele é um deus cósmico de energia pura que habita o vácuo do espaço entre universos, adorado pela raça alienígena do Eshif como a representação do fim de todas as coisas. Ele não possui um corpo físico sólido nesse mundo. Ele se manifesta na nossa realidade através de portais dimensionais abertos pelo sacrifício de cultistas fanáticos religiosos. O visual do Void Ghidorah na trilogia de anime quebra todas as regras. Ele surge como 3 pescoços serpentinos dourados e colossais de quilômetros de extensão que saem de buracos negros no céu, sem um corpo central visível. Como ele opera pelas leis de outra dimensão, o Void Ghidorah é completamente imune às leis da física da Terra. Quando ele ataca o Godzilla Earth, ele se torna um counter absoluto. O Godzilla não consegue tocá-lo. Seus golpes físicos atravessam os pescoços como se fossem vento, e o famoso escudo eletromagnético do Godzilla Earth é simplesmente ignorado. O Void Ghidorah morde o rei dos monstros e começa a drenar não apenas a sua energia térmica, mas sua própria gravidade e linhas temporais, tornando Godzilla mais frio a cada segundo. Ele só pode ser derrotado se o seu ancoramento na nossa realidade, que era a mente do sacerdote Mephisto, for quebrado por um humano. Sem essa âncora dimensional, as leis da física da Terra voltam a funcionar, forçando a energia do dragão a ser banida de volta para o vácuo cósmico. Sem sombra de dúvidas, é o vilão mais transcendental e aterrorizante da história do Godzilla.